Memórias de um Suicida, capítulo 2 da segunda parte. Os arquivos da alma. Honrai vosso pai e vossa mãe. Decálogo, Êxodo 20, 12. Ia entardecendo, as sombras se acentuavam no horizonte acidentado da pesada região. Descemos para o pavimento imediato e pelo trajeto arrisquei uma pergunta. Desculpa, reverendíssimo padre. O desejo de investigar pormenores de um assunto que tão bem soube aos meus sentimentos de cristão e à minha preocupação de aprendiz. Como os diretores dessa magnífica instituição chegam a saber dos espíritos infelicitados pelo suicídio são aprisionados por falanges hostis, encontrando-se desaparecidos? E ele respondeu prontamente: se nos comprometemos perante Jesus ao serviço de auxiliares do seu ideal de redenção, nos filiando à legião patrocinada pela sua venerável mãe, manteremos técnicos nessa torre com o mistério exclusivo de procurar os desaparecidos, auxiliados com o emprego infalível dos aparelhos que acabaram de entrever. Cada um deles tem demarcadas as regiões que deverão sondar. Por sua vez, antigos opressores regenerados, sob nossos cuidados e agregados ao corpo de milicianos tocados pelo arrependimento, vêm voluntariamente indicar localidades do invisível ou da terra, do seu conhecimento, onde as vítimas da opressão obsessora são aglomeradas e onde se praticam as maiores atrocidades. Confirmados, esses locais serão visitados e saneados. Porém, geralmente os avisos e as ordens vêm de mais alto, de lá onde paira a assistência magnânima da piedosa Mãe da Humanidade, a governadora de nossa legião. Se as entidades em apreço não pertencem à sua tutela direta de guardião, o guardião da falange ou da legião a que pertencerem poderá impetrar o seu favor em prol dos transviados, seu amoroso auxílio para o alvo a ser atingido, porque existe fraterna solidariedade entre as várias agremiações do universo sideral, infinitamente mais perfeitas que as existentes entre as nações físico-terrenas. Também, por mais desgraçado e esquecido que seja um delinquente, existirá sempre quem o ame e por ele sinceramente se interesse, dirigindo apelos fervorosos a Maria em seu favor, quando não o fizerem diretamente ao Divino Mestre ou ao próprio Criador. Portanto, se um suicida não deixa na terra alguém que se apiede da sua imensa desgraça, concedendo-lhes branda e carinhosas expressões de caridade através da prece generosa, será bem certo que no além haverá quem o faça. Antigas afeições, antigos amigos, temporariamente esquecido graças à encarnação, seres queridos que o acompanham em peregrinações anteriores na terra, seu tutelar, o amoroso guardião que conhece todos os seus passos com seus menores pensamentos, o assistirão com os verdadeiros testemunhos de amor fraterno que cultivam a inspiração do amor de Deus. Se a súplica é dirigida a Maria, imediatamente ordens serão expedidas a seus mensageiros, as quais por esses distribuídas aos vários postos e institutos de socorro e asilo aos suicidas, mantidos pela legião, indicam aos servidores o momento das atividades em torno do novo sofredor, seu nome, sua nacionalidade, a data do desastre, o local em que se verificou, o gênero de suicídio escolhido. Desculpa. Com tais informes, se, por exemplo, o indivíduo em questão se encontra em região
pertencente ao raio de nossas ações, a busca será feita pelos servos da vigilância, conforme ficou dito. Onde quer que se encontre, será localizado e a despeito de quaisquer sacrifícios. Geralmente, se não foi arrebatado da situação normal, ao caso pelas hordas perversas e obsessoras que o assediam desde antes, o trabalho será fácil. No entanto, se a tarefa, por muito espinhosa e árdua, necessitar auxílio de outros elementos de nossa mesma legião ou estranhos a ela, temos o direito de solicitá-los, sendo prontamente atendidos. Há casos, como ficou esclarecido, em que nos vemos na necessidade de apelar até para o auxílio de elementos inferiores, isso é, o auxílio de falanges que ficam abaixo de nós em moral e esclarecimento. No entanto, se a súplica for dirigida a outro eminente espírito, será encaminhada a Maria e seguirão as mesmas providências, pois, como afirmamos, é Maria a sublime acolhedora dos réprobos que se arrastam aos temerosos abismos da morte voluntária. Porém, tudo isso certamente não quererá dizer que a nossa excelsa diretora precisará esperar súplicas e pedidos de quem quer que seja, a fim de tomar suas caridosas providências. Ao contrário, essas foram perenemente tomadas, com a manutenção dos postos de observação e socorro especiais para suicidas, com os não especializados, mas que também os acolherão em ocasião oportuna, disseminados por toda parte, no invisível como na terra, e com os próprios dispositivos da lei de amor e fraternidade, que manda pratiquemos todo o bem possível, fazendo ao próximo o que desejaríamos que eles nos fizessem. Lei que no invisível esclarecido é amorosa e rigorosamente observada. Porém, de qualquer forma, a prece, como viram, externada com amor e veemência em favor de um suicida, é o sacrossanto veículo que acarreta em qualquer tempo inestimáveis consolações, mercês celestes que aquele desafortunado, porque é um dos valiosos elementos de socorro instituídos pela citada lei em favor dos que sofrem, elemento com o qual ela conta a fim de acionar vibrações balsamizantes necessárias ao tratamento que a carência do mártir requer, constituindo por isso mesmo erro calamitoso a negativa por parte de criaturas terrenas desse ato de solidariedade, interesse e beneficência, pela injusta suposição de que seria inútil sua aplicação por irremediável à desgraçada situação dos suicidas. Ao contrário, a prece se torna ato de tão louvável e prestimosa repercussão que aquele que ora por um de vocês se torna voluntário colaborador dos obreiros da Legião de Maria, coadjuvando seus esforços e sacrifícios na obra de alívio e reeducação a que se devotaram. Como percebem, por essa pálida amostra, nosso trabalho é vultuoso e intenso. Se as criaturas que atentam contra o sagrado patrimônio da existência corporal, pelo Todo-Poderoso concedido à alma culpada como oportunidade bendita de inobilitante de reabilitação, conhecessem a extensão dos sacrifícios e dos sofrimentos que por elas enfrentamos, certamente se deteriam à beira do abismo, refletindo na grave responsabilidade que assumirão, quando não por amor ou compaixão de si mesmas, ao menos por consideração e respeito a nós, seus guias espirituais e amigos devotados, que tantos combates exaustivos, tantos dissabores suportamos, tantas lágrimas arrancaremos do coração, até que os possamos encaminhar para as consoladoras estâncias protegidas pela esperança.
O amável Cicerone falou da existência daquelas sombrias dependências que circundavam a torre central, cognominada simplesmente a torre. Daqueles temidos obsessores, chefes ou adeptos de falanges trevosas e perversas, os quais, além de suicidas, seriam também responsáveis por crimes nefandos, previstos nas leis sublimes do eterno legislador como puníveis de reparações duríssimas através dos séculos. Manifestamos desejo de vê-los. Nos pareceu se tratar de entidades anormais, desconhecidas completamente pela nossa capacidade de imaginação, monstros apocalípticos, talvez fantasmas infernais que nem mesmo apresentariam forma humana. Sorrindo paternalmente, o velho doutor de Canalejas interrogou ao emérito elucidador que nos guiava se seria possível defrontarmos alguns deles, visto ser de utilidade conhecê-los, a fim de nos acautelarmos durante a próxima viagem aos planos terrenos, onde se aglomeram bandos numerosos da mesma espécie. Padre Anselmo bondosamente concordou, porém não sem pequena restrição. Estou informado pela diretoria do seu hospital das conveniências que cabem aos aprendizes aqui presentes. Portanto, concordarei em apresentar-lhes pequeno panorama do local onde alojamos os pobres pupilos responsáveis por tantos delitos, justamente a torre que fica em nossa fronteira. Ali estão localizadas as chamadas prisões e ali eles são guardados sem interrupção, como jamais o seriam prisioneiros na terra. Devo avisar de que tais obsessores se encontram já em vias de regeneração. Sacodem o pesado torpor em que têm mantido as suas consciências os choques aflitivos dos primeiros remorsos, acovardam-se com o fantasma do futuro. Bem percebem o que os espera na angustiosa região das expiações, sob o ardor das várias reparações que terão de testemunhar mais tarde ou mais cedo. Amedrontados diante do vulto infame das próprias culpas, suponho que, enquanto resistirem aos convites que diariamente recebem para a regeneração, estarão isentos daquelas obrigações. Porém, daqui não conseguirão sair reavendo a liberdade, sem que o arrependimento marque novo roteiro para suas consciências denegridas pela blasfêmia do pecado, ainda que permaneçam enclausurados durante séculos, o que não é muito provável venha a acontecer. Oh, meus caros amigos, vocês que iniciaram os primeiros passos nas sendas redentoras dessa ciência divina que redime e eleva o caráter da criatura, seja homem ou espírito, ou vocês cuja visita ao meu posto humilde de trabalhador na seara do Senhor tanto me honra e desvanece, colaborem comigo e meus auxiliares desta espinhosa seção do Departamento de Vigilância. Colaborem com a direção desse instituto, sobre cuja responsabilidade pesam tantos destinos de criaturas que devem marchar para Deus. Cooperem com a Legião dos Servos de Maria e com a causa da redenção, esposada pelo Mestre Divino, orando fervorosamente por essas ovelhas transviadas que resistem ao doce chamamento do seu meigo pastor. Seja o primeiro ato com que iniciarão a caminhada extensa de reparações que deverem praticar. O gesto da sublime caridade que irá derramar seus imortais aromas de beneficências no seio amoroso do Cristo de Deus. A prece pela conversão destes infelizes desertores da lei, que se lançaram temerários e loucos aos mais tenebrosos e trágicos abismos a que é possível criatura dotada de raciocínio e livre-arbítrio se chafurdar. Orai, garanto, acreditai, que terão começado formosamente a programação das ações que deverão realizar para a confirmação do seu progresso. E depois de uma pausa que não ousamos profanar com nenhuma indiscrição, continuou. Porém,
Aqui, eles são assistidos por dedicados zeladores, levada em conta a ignorância fatal de que deram mostras, escolhendo a prática do mal, único atenuante com que podem contar a fim de merecerem proteção e amparo. A misericórdia exposta na lei que nos rege ordena forneçamos a eles ensino e esclarecimentos, meios seguros de se reabilitarem para o reingresso nas vias normais da evolução e do progresso, elementos com que eles mesmos combatam, as trevas de que se rodearam. Para isso, retendo-os, caçando sua liberdade, de que muito e muito abusaram, dando-lhes conselhos e elucidadores vultos traquejados no segredo das catequeses de selvagens e nativos de regiões bárbaras da terra, tais como a África, a Indochina, das Américas, da Patagônia distante e desolada. Venham e assistirão através dos nossos aparelhos de visão à distância ao que se passa na terra fronteira. Encaminhou-se para um vasto salão que se diria gabinete de fiscalização geral do diretor. Mobiliário sóbrio, utensílios de estudo e farto aparelhamento de transmissão da palavra e da visão, permitindo rápido entendimento com toda a colônia. Era tudo que compunha o solitário compartimento. Nos fez sentar e, ao passo que se conservava de pé, tal como o mestre que era no momento, prosseguiu na sua atraente elucidação. Eis em que consistem as prisões nesse recanto sombrio do Instituto Maria de Nazaré. Aproximou-se dos aparelhos televisores, acionou-os destramente e nos encontramos miraculosamente em extensa galeria cujas arcadas, lembrando antigos claustros, exprimiam um estilo português clássico que tanto falava a nossa alma. Não sei se as ondas fluidomagnéticas que se imprimiam como veículo desses aparelhos teriam o poder de se infiltrarem pelas fibras do nosso físico astral, casando-se às irradiações que nos eram próprias. Não sei se, irradiando suas propriedades desconhecidas pelo ambiente, predispunham a nossa mente para o alto fenômeno da sugestão lúcida, ou se esta seria o fruto poderoso da força mental dos mestres do magnetismo psíquico, que invariavelmente nos acompanhavam quando nos levavam a examinar as transmissões. O certo era que, naquele momento, tínhamos a impressão de que caminhávamos realmente por aquelas galerias, toda envolvida em pesada penumbra, o que transmitia penosas impressões de angústia e temor aos nossos inexperientes espíritos. De um lado e outro da galeria, as enxovias se apresentavam aos nossos olhos surpresos como pequenos recintos para estudo e residência, tais como sala de aula, refeitórios e dormitórios, oferecendo conforto suficiente para não checar o recluso com a humilhação da necessidade insolúvel, predispondo-o à desconfiança e à revolta. Poderíamos dizer pequenos apartamentos de internato pandelar, no qual o aluno recebesse hospedagem individual, pois esses aposentos eram para a habitação de apenas um prisioneiro. Não pude me conter e atrevi a externar impressões, dirigindo-me a Padre Anselmo. O quê? Vejo aqui um educandário, não uma prisão, rodeados de amplas janelas e belos sugestivos balcões, por onde penetram ventos sadios, desguarnecidos de grades e sentinelas. Esses aposentos convidam ao recolhimento, à meditação e ao estudo proveitoso, dado o silêncio inquebrantável de que se rodeiam. Bem veja a influência generosa dos eméritos missionários educadores adaptados à direção de instituições escolares.
não carcereiros a se imporem pela violência. Sim, respondeu sorrindo o nobre governador da torre, cumprimos os dispositivos da lei do amor e fraternidade, sob as normas essencialmente educadoras do Mestre Magnífico. Realmente não nos cumpre castigar quem quer que seja, por mais criminoso que se pareça, porque nem ele o fez. Nosso dever é instruir e reeducar, levantando o ânimo decaído, o caráter vacilante, através das elucidações sadias para a regeneração pela prática do bem, pois que a punição, o castigo, o próprio delinquente o traz dentro de si. Com o inferno em que sua consciência se converteu interruptamente, abrasada por 1000 diferentes aflições, o que dispensa atormentá-lo com mais castigos e represárias. Ele próprio é que se julgará e em si mesmo aplicará as punições que merecer. Querem um exemplo vivo dos mais sugestivos? Preste atenção. Aproximou-se de um daqueles aparelhos que adornavam a sala, acionou atentamente um novo botão luminoso e, enquanto se reproduzia no espelho magnético um vulto masculino em tudo semelhante a nós, no vigor dos 40 anos, ia gentilmente elucidando sempre. Eis um dos terríveis obsessores, chefe de pequena falange de entidades endurecidas e maldosas, portador de múltiplos vícios e degradações morais, criminoso e suicida, que arrastou ao seu abismo de vilezas as misérias quantos incaustos, desencarnados e encarnados. Pôde seduzir e convencer a segui-los e cujos crimes avultam com tal gravidade nos códigos das leis divinas que não nos admiraríamos ver chegar, de uma hora para outra, ordens do alto para o seu encaminhamento aos canais competentes para uma reencarnação expiatória fora do globo terrestre, em planeta ainda inferior à Terra, ou para um estágio espiritual em seus arredores astrais, nos quais, num período relativamente curto, poderia expiar débito que na Terra requereriam séculos. Mas tal cometimento seria medida drástica, que repugnaria à caridade e ao inimaginável amor do nosso meigo pastor, o qual preferirá primeiramente esgotar todos os recursos lógicos e legais para persuadir ao arrependimento, assim como à regeneração, servindo-se da grande ternura e piedade de que só ele sabe dispor. Maria intercedeu por esse infeliz junto ao seu divino Filho, enquanto a nós recomendou a máxima paciência, a mais fecunda expressão de caridade e de amor de que fomos capazes, a fim de serem aplicados no seu lamentável caso. Assim aqui, embora prisioneiro como o vês, recebe sem interrupção toda a assistência moral, espiritual e até física que a sua natureza animalizada e grosseira requisita, se assim posso me expressar. A moral cristã, que absolutamente desconhece, é fornecida a ele diariamente como alimento indispensável, de que não pode prescindir na indigência chocante em que se encontra, e recebe-a através do ensino do Evangelho bendito durante aulas coletivas, simbólicas e encenadas, como presenciaram naquelas reuniões terrenas a que foram conduzidos, as quais não são mais do que pequenos postos auxiliares dos serviços realizados no invisível, e como os demais alunos prisioneiros é ajudado a examinar os sublimes ensinos do Redentor e a confrontá-los com as ações que lhe foram próprias. Aquele Redentor que, fiel à sua finalidade de mestre e salvador, estende a mão compassiva, levando-o a erguer-se do pecado.
Mas nossos métodos mantêm outra espécie de ensinamento enérgico, quase violento, ao qual somente os iniciados poderão atender, dada a delicadeza da operação a ser tentada, que requer técnica especial. Por essa razão, essa parte será sempre confiada a um especializado dos mais populares de nossa colônia, um técnico, Oliver de Guzman, a quem você conhece como diretor do Departamento de Vigilância. Ele acumula, assim, tarefa das mais melindrosas, não só por ser esse o dever que lhe cumpre, visto que na seara do Senhor jamais o bom obreiro estará inativo, como também devido à escassez de trabalhadores a que me referi. Pesquisem o que se passa no apartamento desse réu aluno e avaliem por si mesmo. Com efeito, sentado à mesa de estudo, as faces entre as mãos e atitude de desânimo e preocupação profunda, cabelos revoltos, cheios e ondulados, semblante atormentado por pensamentos árdidos que emitiam em torno do cérebro evaporações espessas como nuvens acidentadas, o prisioneiro se encontrava ali, à nossa frente, como presente no mesmo salão em que nos achávamos. Porém, surpreendidos nesse terrível obsessor, reconhecemos apenas um homem, simplesmente um homem, ou um espírito que foi homem, mas não um ser fantástico, um espírito separado das formas carnais, é certo, mas trazendo a configuração humana grosseira e pesada, indiciando a inferioridade moral que o distanciava da espiritualidade. Trajava tal como no momento em que sucumbiu em sua organização carnal sob o golpe do suicídio. Calça de linho de fino tecido de lã preta, o que indicava que na terra foi personagem de elevado trato social, e camisa de seda branca com punhos e peitilho de renda de Flandres. A julgar pela indumentária entrevista, fomos levados a crer que não andaria longe de um século sua estada entre as sombras da maldade no plano invisível, o que as nossas profundezas anímicas levou no penoso arrepio de compaixão. À altura do coração, apesar do longo tempo decorrido, o estigma trágico o denunciava como integrante da sinistra falange de réprobos a qual também pertencíamos. O sangue vivo e fresco, como se houvesse começado a jorrar naquele momento, se derramava de largo orifício, produzido certamente por florete ou punhal, marcando impiedosamente o físico astral, derramava-se sempre, ininterruptamente, apesar do tempo, como se tratasse antes da impressão do fato ocorrido sobre a mente alucinada e trevosa do desgraçado. Mas eis que o mestre que o assistia entrava, o qual piedosamente ia de aposento a aposento acender as lâmpadas estreladas do conhecimento nos corações incultos daqueles míseros delinquentes, a fim de que se norteassem com elas as estradas mais compensadoras. O antigo obsessor se levantou respeitoso, fazendo um cumprimento próprio de homem gentil. Oliver de Guzman, pois esse era o nome do mestre, cumprimentou-o carinhosamente. A paz do Senhor seja contigo, Angenor Penalva. O réu não respondeu, conservando-se de senho contrafeito, e a um sinal daquele, sentou-se novamente à mesa, enquanto o guia formoso permanecia de pé. Fisionomia grave, atitudes delicadas, conversa paternal, Oliver de Guzman, que, como os demais iniciados superiores, trajava a indumentária da bela e operosa falange a que pertencia, começou a expor ao discípulo a explicação do dia,
fazendo anotá-la em cadernos, isto é, levando a analisá-la, a meditar sobre ela, a fim de cuidadosamente imprimi-la na mente. No dia seguinte, o discípulo deveria apresentar a resenha das conclusões feitas em torno do assunto ventilado. Essa aula, por nós presenciada, consistia em importante tese sobre os direitos de cada indivíduo, assim na sociedade terrena que na astral, à luz da lei magnânima do Criador, nos direitos de mútuo respeito, solidariedade e fraternidade que a humanidade a si mesma deve na harmoniosa cadeia das ações de cada criatura, desculpa, em torno de si mesma e dos seus semelhantes. O aluno analisaria a tese melindrosa em presença das próprias ações cometidas durante a última existência que teve na Terra e durante a permanência no invisível até aquela data, confrontando-a ainda com as normas expressas na lei que rege o mundo astral e nos códigos da moral cristã, indispensáveis ao progresso e bem-estar de todas as criaturas e dos quais ele vinha recebendo esclarecimentos havia já algum tempo. Eu vou parar porque não vai caber mais.